iremos fazer, ok? Já falamos sobre o terceiro grupo. Deus é justo, ok? Eu coloquei aqui, irmãos, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade e acham que a gente é salvo pelas nossas próprias obras. Não, não somos salvos pelas nossas próprias obras. Nós vemos nas Escrituras que tem a obra da fé, que tem a obra que Deus preparou para andarmos nela, que tem esse critério, esse mediador que é Cristo. Fora dele não há salvação. Só há salvação em Cristo Jesus, ok? Fora dele não há salvação. A salvação, irmão, ela foi construída totalmente por Deus, enviando o teu filho. Graça, irmãos, favor imerecido, charis, chance. E nessa graça há um convite, ok? O convite parte de Deus. A reconciliação começa com Deus, parte de Deus, vem de Deus. A redenção da humanidade, né, é Deus quem prepara, é Deus quem vai em busca do homem, isso é fato. É Deus que busca reconciliar o homem consigo mesmo, através de Cristo, através da sua justiça, através do verbo, através do teu filho Jesus. Então a salvação é construída por Deus, não é mérito nosso, não é mérito de homem nenhum. Foi construída totalmente, unicamente por Deus. Esse convite, essa graça. A nossa parte nisso, a nossa parte é a fé que ele já deu. Vamos falar isso em outro estudo sobre Efésios 2. Vou estar falando sobre isso, um estudo pequeno, breve, explicando Efésios 2, explicando sobre ali o contexto, graça, fé e obra, etc. É um estudo bem interessante sobre essa carta, que está totalmente ligada ali com o capítulo 1 de Efésios. Enfim, é tremenda a carta de Efésios. Como eu disse antes, se Deus não quisesse, esperasse nada de nós, de nenhuma resposta ao convite dessa graça, para aceitar essa salvação, esse sacrifício do teu filho, se Deus não esperasse nada do ser humano, dar uma resposta positiva a esse convite e viver conforme esse convite, ele não precisava enviar o teu filho, irmãos, para sofrer em nosso lugar. Deus é poderoso. Se ele quisesse salvar um homem sem o critério, sem o mediador, sem Cristo, ele poderia salvar, mas ele não, ele enviou o teu filho para quê? E nisso nós temos a mentalidade em valorizar tal graça, tal amor, tal salvação construída por Deus, o convite enviado por ele. Vamos ler Romanos 2, 6 a 11. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Note aqui bem, retribuirá a cada, ou recompensará segundo a cada um, né? A cada um segundo o seu procedimento, ou segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e corrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, ou à injustiça. Tá vendo? Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. A ilustração que eu dei lá. O grupo, as pessoas que vão para o lago de fogo. Ou seja, que vão ser condenados. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Não é Deus que determina, o homem vai para lá. É o homem com a sua vida, com o seu procedimento, estilo de vida, com a sua escolha, liberdade de escolha, com as suas escolhas, ele está indo para o destino que as suas escolhas estará levando. Cada um vai para o destino estabelecido de acordo com a sua escolha. Aqueles que escolherem Cristo e andarem conforme o convite da graça, né? Novidade de vida, aceitarem o sacrifício do Filho, permanecerem no Filho, ok? Andando nas obras da fé, na obra que Deus preparou, o destino dessa pessoa, se ela concluir, né? Chegar até o final, morrer em Cristo, enfim, ela vai ressuscitar com o corpo glorificado e vai chegar a esse destino estabelecido. É simples, é dessa forma. Não precisamos filosofar e inventar nada, ok? Já falamos muito sobre isso. Continuando.
primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Está vendo aqui? Para com Deus não há acepção de pessoas. Ele julgará, recompensará, retribuirá a cada um segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. Isso é justiça. No capítulo 2 de Romanos. E a carta de Romanos é maravilhosa, é um conjunto, elas estão em harmonia, estão ligadas. Continuando. Agora vamos falar aqui um pouquinho da justiça de Deus. Nós já estamos finalizando. Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Guarde isso. Sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Vamos lá entender de que justiça é essa que Paulo está falando. Quem é? Nós já sabemos que é Cristo. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ó, a justiça de Deus mediante a fé. Sempre falar da justiça de Deus está ligado Cristo e a fé. E mais interessante, para com todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aqui, ó, justiça mediante a fé em Cristo, para com todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pronto. E no capítulo 2 já falou sobre judeus e gregos, judeus e gentios, ok? Pois todos pecaram, aqui não há distinção, a justiça de Deus se manifestou, olha, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O intuito de Paulo, irmãos, a escrever a carta aos Romanos, como um conjunto todo, ou seja, nós sabemos que ali em Romanos 9, Jacó, Esaú são tipos, enfim, são tipos. O intuito de Paulo aqui nessa carta, ao falar da justiça de Deus, começa no capítulo 1, no capítulo 2, bem conectado aqui esse grupo, esse conjunto, né, esse bloco de Romanos, o fato de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não está querendo dizer o texto que Deus arbitrariamente escolheu alguns, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, da minha graça. Eu vou escolher, por misericórdia, arbitrariamente alguns. Vou selecionar alguns. Não é assim, irmãos. Isso é calvinismo. Isso é diabólico. Aí o calvinismo moderno vai dizer, não, Deus me amou. Um amor misterioso, secreto, enfim, e por isso me escolheu. Mas eu tenho que confirmar com obra isso, aquilo. Também não é assim. A justiça de Deus não é isso. O texto vai nos mostrar aqui que Deus não faz distinção. E para com Deus não há acepção de pessoas, como vemos no capítulo 2 de Romanos. E aqui Paulo ele reforça, testifica, confirma, para com Deus não há distinção, irmãos. O objetivo aqui dessa carta, e principalmente aqui nesse capítulo, é mostrar que todos esses pecadores que estão destituídos da glória de Deus, né, que carecem da glória de Deus, no contexto aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O objetivo é que todos esses que carecem da glória de Deus, todos pecaram, podem ser, né, poderiam e podem ser justificados gratuitamente por sua graça. Todos, sem distinção, sem exceção, sem acepção de pessoa, todos pecaram. Então Paulo ele é bem claro, enfático. A justiça de Deus é essa. Tem vários textos na passagem, mas eu escolho esse aqui, Romanos 3, 21 ao 26, para falar da justiça de Deus, sabe? Sem acepção de pessoa. Deus mostra que toda a humanidade, tanto judeus quanto gentios, todo ser humano pecaram. Nasceram pecadores, a natureza pecaminosa, e carecem da glória de Deus. Mas todos aqui que carecem da glória de Deus,
poderiam e podem ser, né, os que estão vivos, ser justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, fora de Jesus não há justificação, não há redenção. Aí falar isso, muitas pessoas vão dizer, não, mas e as nações que vão restar? Elas não serão salvas? Irmãos, eu estava meditando bastante. As nações que vão restar para entrar no milênio, ok? A Bíblia é clara, elas estão restando por não aceitarem a marca da besta, por temerem a Deus, então elas estão restando. Só que elas serão provadas ali nesse tempo do milênio, né? Muitos vão ser gratos a Deus pelo reino de paz, justiça, por estar restando. E seus nomes lá estarão no livro lá das obras. No trono branco serão justificadas e entrarão para a eternidade. Após os 1000 anos. Entrarão para a eternidade, serão nações, povos de Deus. Ok? Mas muitos ali cometerão pecado, iniquidades. Enfim, não serão gratos ao reino de Cristo, então esses serão condenados. E no final do milênio sabemos que Satanás será solto para poder provar essas pessoas que estavam ali no milênio, ok? Cresceram ali no milênio, nunca foram provados, mas a maldade já habita no coração do homem. Então o fogo já está ali. Satanás será solto só para jogar um pouquinho de gasolina para acender a rebelião contra o povo santo, enfim, a cidade amada. Mas Deus vai logo fulminar eles no final do milênio, ok? Para nós finalizar esse texto aqui há mais uma cláusula aqui, ó. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá vendo essa cláusula aqui? Para Deus ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vou falar rapidamente aqui sobre Gálatas, que versículos 12 ao 16, Gálatas 6. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Para o apóstolo Paulo, irmãos, ele está crucificado para o mundo, certo? Ele carrega, no contexto aqui dessa passagem de Gálatas 6, ele diz que carrega no corpo dele as marcas de Cristo. E isso, ele se gloriava nisso, na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, a gente, o cristão, o crente, né, que tem a mente de Cristo, reconhece o valor, o sacrifício de Cristo. Ele fez o que a gente não poderíamos fazer. Andar nas obras que Deus preparou de antemão, irmãos, em santificação do Espírito, em novidade de vida, né? Ser purificado, né, na verdade da palavra, andando em amor, amar uns aos outros, enfim, andar em Cristo, irmãos. Essa glória não recai sobre nós, irmãos. Continua em Cristo. Essa glória continua em Cristo, sendo dele, porque ele que fez o que eu não poderíamos fazer. Não foi eu que morri por mim, ele que morreu por nós. Então nós confirmando a eleição em Cristo, andando em novidade de vida, irmãos, isso é glória para Cristo, porque para isso ele veio e morreu na cruz por nós, para nossa redenção. Então estaremos confirmando algo que Deus, né, Cristo conquistou, fez por mim. Então a glória é toda dele. Por isso Paulo vai dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Aqui, o ser uma nova criatura, Paulo fala que é algo importante, valioso. O que é ser uma nova criatura? Cristo é enviado, morre na cruz pelo nosso pecado. Ele, antes de morrer, anuncia as boas novas. Ok? Lembra da conversa de Cristo com Nicodemos? Então, todos conhecem. Enfim, após crer em Cristo, receber Ele em nossas vidas, crer no seu sacrifício,
se arrepender dos nossos pecados, o Pai nos dá, né, nos envia o teu Espírito, o Espírito de Cristo sobre nós, o Consolador, o teu Espírito, ok? E para nos purificar, nos auxiliar, enfim, nos tornar uma nova criatura. Aí o contexto vai dizer: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, que regra? Ser uma nova criatura. Note bem que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, ou seja, de acordo com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. E para nós finalizarmos, aqui a predestinação e a eleição nas Escrituras. Deus anteviu as pessoas que iriam estar em Cristo e vencer. Pessoas em Cristo, se vencer, permanecer nele, chegará ao destino, à adoção de filho, conforme a imagem de Jesus, corpo glorificado. Está aqui, predestinação, destino previamente estabelecido. Aqui está o destino previamente estabelecido. Ok? Aí está os segundo grupos aqui, né? Essa classe. Israel restante, nações restantes, eles estarão nessa classificação segundo as suas obras. Eles poderiam, pessoas daqui das nações e Israel restante, poderiam estar aqui nessa condição em Cristo para ser reis, sacerdotes, receber a adoção de filho? Poderiam. Poderiam. Todos carecem da glória de Deus e teriam capacidade de estar nessas condições, mas segundo as suas obras não estarão, não estão. Deus já mostrou, já previu isso, ok? Deus já viu na linha do tempo, no Cronos, que nações iam restar, nações não iam viver a vida em Cristo, de reis e sacerdotes, né, em renúncia, né, e tomar a cruz, andar nas obras da fé, né, no sacrifício do Filho, né, abandonar assim, as coisas do mundo, mas também seriam pessoas que não iam viver como iníquos, os que cometem iniquidade, injustiça. Então serão julgados segundo as suas obras também, a lei da sua consciência. Deus é justo. E essas pessoas aqui, da última semana, né, que vão restar, nem todos vão morrer, vão entrar no milênio de Cristo. Serão nações que serão governadas por Cristo e a igreja. Se tornarão filhos de Deus, né, conforme a imagem de Jesus, corpo glorificado. Chegarão ao propósito, né, de adoção de filhos, e ali serão reis e sacerdotes. Após os 1000 anos, eternidade, novo céu e nova terra. Ok? Novo céu, aqui, no final dos 1000 anos, tem o trono branco. Depois vem a eternidade, novo céu e nova terra. Os que cometem iniquidade e injustiça serão lançados no lago de fogo, o qual será inaugurado na vinda de Cristo. Na final da grande tribulação. A vinda de Cristo, né? Toque da 7ª trombeta, enfim. Os que cometem iniquidade e injustiça, o reino da besta, os adoradores da besta, o exército da besta, o governo do anticristo, né? Um aglomerado de nações, pessoas, exércitos, injusto, iníquos, perversos, os que destroem a terra, como está Apocalipse, capítulo 15, ok? Capítulo 11, versículo 15 em diante, serão lançados no lago de fogo. Besta e falso profeta, a besta do mar e a besta da terra serão lançados no lago de fogo, com seus seguidores, seus adeptos, ok? E muitos deles ainda vão restarem para o tribunal de Cristo e ser lançado lá logo depois. Ok? Satanás é preso por 1000 anos. Começa-se o milênio, ok? E Satanás é preso. Eu acho que eu não precisava explicar tanto. Só esse mapa ilustrativo aqui, esse mapa mental. Os irmãos que já estão acompanhando, estudam, entendem a eleição, a predestinação, né? A presciência de Deus, os propósitos de Deus. E que Deus não faz acepção de pessoas, já conseguem entender, captar, ok? Bem esse mapa mental, ok? Ficam na paz, até breve, forte abraço.